Programa A Literatura nas Ondas do Rádio, com a apresentação do presidente da Academia, Lázaro Falcão, contando sempre com a participação de uma acadêmica e de um acadêmico, com muitos poemas, romances, na memória, coisa de contos e diálogos literários, principalmente com a comunidade estudantil. Marituba vai conhecer o que é e como funciona a sua Academia de Letras. Todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Umari. É a Almari na Umari. Quando o homem tem Jesus, é música no coração. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. Marituba foi sempre o que eu quis. Bom dia com Deus no coração, minhas amadas acadêmicas e meus amados acadêmicos. Acadêmicas honorárias Patrícia Alencar, Bárbara Besteiro, Ellen Carla e Isabelle Nascimento. O acadêmico honorário Alain Besteiro. Já entre nós, a nobre acadêmica Cristina de Castro é a nossa convidada especial do programa de hoje. Bom dia para a senhora Keila Dairan, diretora-geral da Rádio Umari. Um abração para a nossa querida prefeita municipal Patrícia Alencar. Do mesmo modo, para a nossa querida vice-prefeita Bárbara Marques, que também é secretária municipal de Educação. Bom dia para o chefe de gabinete da gestora da Transformação, Nilson Serrão, o secretário especial de governo, Anderson Lima, e lá na antessala do gabinete da prefeita municipal, a Naura, a Luana e a Davina. Falando acadêmica Cristina e acadêmico Orlando, falando de educação, da nossa prefeita e da nossa vice, que é secretária de educação, eu registro com imensa satisfação que, com uma conquista de 10 medalhas de ouro, uma de prata, uma de bronze e 17 menções honrosas, num total de 33 estudantes de Marituba foram premiados na 19ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática, o maior concurso científico do país, que reúne centenas de participantes. A estudante maritubense Sofia Pires, multimedalista, conquistou a maior nota do Brasil na prova deste ano. Ouçamos o que disse a talentosa estudante de Abutirã, que é Marituba de trás para frente. Olha esta estudante de Abutirã, o que ela disse: sou de Marituba e me alegro em receber o apoio da prefeitura em realizar o meu sonho. Realizar essa prova era algo fora da minha realidade e desde sempre a prefeitura vem apoiando. Hoje essa conquista é minha, mas também é de todos. Uma estudante. Matemática. Sem matemática ninguém vive, não é? Teve um programa aqui que eu disse que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ela disse que ela aprendeu o nome dela somando M mais A mais R mais I mais A, Marina, M, A, R, ela somou M, o A, o R, o I, o N, A, Marina. Então a matemática é tudo na nossa vida, né? Ninguém faz nada sem matemática, né?
as contas, né, as dívidas, o que tem para receber, o que tem que pagar. Então, matemática, como a língua portuguesa... Podemos até fazer, mas sem língua portuguesa também não, né? Também não, aliás, né? Ninguém vive sem a língua. A gente lê a matemática pela língua portuguesa. É o programa de literatura nas ondas do rádio, em Marituba, 8h04. Vamos para a frase do dia. É o conhecimento que gera confiança e a confiança norteia a escolha. Olha só que coisa linda. É o conhecimento que gera confiança e a confiança norteia a escolha. Esta frase, Dr. Orlando e acadêmica Cristina, é do Dr. Geraldo Cascais, aqui da colônia de Marituba. É advogado, teve a doença da Hanseníase, se formou advogado, e esta frase é dele. Ele mora aqui na antiga colônia de Marituba, que na verdade é o bairro Dom Aristides Piróvio. E a confiança que norteia a nossa escolha é a confiança em Deus. Eu cantava na minha igreja, hoje os cantos são outros, mas eu cantava na minha igreja e canto, mas antigamente eu achava muito mais bonitos os nossos cânticos. Tinha esta aqui, o meu catequista, que era meu tio, né? Ele cantava: eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Quem conhece e confia em Jesus Cristo de Deus tem a salvação, tem a proteção, tem uma vida espiritual muito boa. Quem conhece a Jesus, nele confia e norteia a sua vida material e espiritual. Jesus é confiança, Jesus é conhecimento. Passo o microfone para o mestre Orlando Ataíde para suas considerações iniciais, em seguida para a acadêmica Cristina de Castro. Bom dia a todas as acadêmicas e a todos os acadêmicos. Inicialmente, parabenizando o município por essa vitória, né? Eu sou professor da rede estadual e nós, inclusive, passamos também essa prova. Eu, inclusive, apliquei essa prova lá onde eu trabalho e, infelizmente, a maioria dos estudantes, é por isso que o Estado do Pará não tem mais premiados, porque a maioria não leva a sério, né? Muitas vezes pegam a prova, querem logo o cartão resposta sem nem ler a prova. Então, esses estudantes de Marituba estão de parabéns, a administração também, pelo apoio, porque não é uma conquista qualquer, não, é uma conquista expressiva, né? Inclusive nacional. Então, parabéns a todos que participaram e principalmente aos que saíram vitoriosos. Inicialmente também não poderíamos deixar de registrar a presença da acadêmica extremamente simpática, bela, e dizer que nós estamos felizes por uma sequência preciosa que nós tivemos aqui, de acadêmicas, né? Então tivemos a acadêmica Elziene, Cristiane, Luciane Cunha, Lia, Conceição, tivemos a acadêmica, mas nessa sequência última agora, tivemos a acadêmica Suelen, e hoje a acadêmica Cristina Castro, né, já está ali olhando pro celular, né, fazendo um favor pro celular para que ela possa ser registrada na sua beleza, e dizer que é uma satisfação muito grande, acadêmica, tê-la aqui conosco. E nessas, obviamente que são considerações iniciais, né, eu queria hoje, nós temos, acadêmica, também o programa já está tão enraizado, né, que nós temos já algumas, por exemplo, a fala inicial do presidente é essa que todo mundo já conhece, né, que ninguém vai ter mais, né. Bom dia, bom dia, bom dia. Uma vez ele faltou, tentei fazer, mas não teve jeito. Ninguém ligou para cá, né? Então, o programa já tem uma marca, né? Então nós temos aqui uma espécie de sessão que é Diálogos Literários, em que a gente
compartilha, dialoga principalmente com os estudantes que vão fazer o Enem, falando de alguns conceitos, né, relacionados à língua e principalmente relacionados à literatura, que é o nosso foco, né, que é a nossa praia. E hoje eu queria comentar com as ouvintes e com os ouvintes um conceito que eu acho extremamente importante em relação à literatura, que é o conceito de literatura engajada. Nós temos falamos aqui o tempo todo do que é a literatura, falamos na questão da ficção, né? A literatura, você trouxe alguns livros aí, todos eles vieram a partir da sua inventiva, né? Da sua capacidade de criação de realidades distintas, realidades paralelas. É isso que a literatura é. Sempre digo que literatura é uma coisa, jornalismo é outra, ciência é outra. Literatura não é uma ciência, literatura é uma arte, exatamente porque ela é única, tá? Então, esse conceito é importante. Não, a literatura, na verdade, ela é entretenimento, né? Ela aquela coisa, né? Ela faz as pessoas viajarem, né? Sem check-in, sem avião, né? Sem pagar nada. Essa é uma das funções principais da literatura, mas não apenas essa, né? Tem uma função importante que eu gostaria de falar. E essa outra função da literatura, que é entretenimento, nós tivemos aqui, acadêmica, recentemente, um momento assim único, singular, né? Que eu espero que hoje também nós tenhamos. Depois você fala mais sobre isso. Tá bom. Logo depois, não, eu quero a literatura engajada. Engajada. Engajada em quê? Vou falar depois. Mas só concluir rapidinho, Papa. Nós tivemos aqui, acadêmica, um momento assim extremamente único, singular, em que a acadêmica Suelen fez a leitura de um conto dela, uma coisa assim que nos deixou fascinados, não é? Que é exatamente essa parte da literatura como entretenimento, não é? A literatura como divertimento, a literatura como ensinamento e como conhecimento. É que ela fala aqui das belezas do rio Tapajós, né? Ela fala um conto amazônico que inclusive coloca muita coisa do folclore, das lendas em relação à questão do boto, né? Assim, um conto que nos deixou... Mas a literatura não é só isso. Tem uma outra vertente que eu vou falar daqui a pouco. Muito bem. Eu, antes de passar a palavra para a acadêmica Cristina, eu quero parabenizar o secretário adjunto de Educação, Argemiro Neto, e os professores municipais André Paixão e Davi Figueiredo, coordenadores, respectivamente, dos projetos de preparação olímpica, matemática e de iniciação científica no município. Eles preparam os alunos, esses dois professores. Talvez aí o sucesso, né? O sucesso, eles estão de parabéns. Porque ninguém faz isso. Parabéns, coordenados pelo professor Admiro Seabra, esses dois professores preparam nossos alunos de matemática, que não é a primeira vez que nós somos vencedores, parece que é a terceira vez correto. Que nós somos vencedores. Com a palavra acadêmica, Cristina. Bom dia, acadêmicos e acadêmicas da Mari. Eu me sinto muito honrada de estar aqui, minha primeira vez, até porque eu adquiri uma certa resistência devido a ser adventista do sétimo dia, mas assistindo a uma palestra do pregador Alejandro Bulhon, eu fiquei mais tranquila, porque ele disse assim: o verdadeiro cristão é aquele que, quanto mais você ficar com medo de seguir, dar os seus passos, você se torna um pequeno fariseu, sabe? Aquela sensação de que você vai estar pisando em ovos. Isso eu posso, isso eu não posso, isso é pecado, isso não é pecado. E eu estou aqui, eu não estou a trabalho. Né? Isso, eu não estou a trabalho, eu não estou recebendo nada, eu não estou deixando de guardar o meu sábado, porque nós estamos conversando, o próprio diretor aqui, doutor Lázaro, ele começou falando de Deus. Sim, correto. Então nós estamos fazendo o correto, né? Antes de iniciarmos aqui a nossa conversação, agradecemos, né? Tocamos no nome de Deus. E essa musiquinha dele, né? Sim. Bom dia, bom dia. Quem que não consegue lembrar do seu tempo, né? Estudantil. Correto. E isso é fazer literatura, né? Quando você fala assim, não fazer literatura, que a literatura ela é muito mais do que aquilo que a gente tem por conceito
fechado. Eu principalmente, eu tinha um conceito muito fechado de que literatura era só aquela ciência que a gente aprende nas escolas. Aquela disciplina, né? Isso. Eu não era muito amante da literatura porque eu tinha esse pensamento de que era inferior à arte. Eu não olhava para esse viés da arte. Mas quando a gente se vê escrevendo, quando a gente se vê inspirada em algo, isso é fazer literatura. A obra que eu trouxe aqui, eu não considerava ela uma literatura assim, educativa, com parte no nível da linguagem. Mas é literatura porque não é sobre livros, é sobre vidas. Então, quando a gente pensa em literatura, a gente pensa no público que a gente quer alcançar. A gente escreve para quem vai ler. Para quê? Não é simplesmente para nós. Não é eu querer me autodominar como escritora. Sim, correto. A título, mas eu gosto de escrever. Eu era uma menina que gostava muito de escrever e tinha um sonho em publicar um livro. Mas eu nem me imaginava assim, ganhar título de escritora. Não tenho muitas obras publicadas, eu tenho uma, mas outras estão em processo para chegar a serem publicadas. Porque a gente eu fiquei muito emocionada com a apresentação do sábado passado, com a obra que você leu, que está lá na coletânea da Almari, Vento Norte. Doutor Lázaro, eu me emocionei muito na entonação da sua leitura, porque é exatamente esse o tom do final, quando você editou Vem Vento Norte. Eu vou reler ela um pouquinho aqui, vou tratar. Vento Norte, leva-me, Vento Norte, para onde posso sentir a leveza dos teus pensamentos, pensamentos e sentimentos que o vento traz. Obra singela na janela que se desfaz ao pôr do sol, que se demora de um céu reluzente e próspero de um tempo que se quer mais. Vem, Vento Norte. Quando o Dr. Lázaro leu no sábado passado e entonou assim, Vem, Vento Norte, foi exatamente o grito que eu dei ao finalizar esta poesia. Eu até coloquei aqui, o presidente Lázaro leu com bastante entonação, Vem, Vento Norte. Obrigado. Pode ver quem eu estou fervendo. Inclusive deu movimento ao vento, né? Exatamente. Quando ele fala, como se o vento estivesse batendo no rosto dele, né? Isso. E olha a literatura aí, correto, não é? Correto. E eu lacrimejei, né? Pô, eu me emocionei, porque... Poder da literatura, né, cara? É como se ele tivesse o conhecimento do que de fato eu estava me expressando aqui nas palavras. Porque quando a gente vai... eu já estou aqui com a Bíblia aberta. Quando a gente vai lá para Êxodo 10, ele diz assim, olha, no versículo 13, estendeu, pois, Moisés seu cajado sobre o território egípcio, e Yahvé mandou sobre a terra um vento oriental, que é o vento leste. Sim, correto. Então a gente tem na passagem bíblica a diversidade dos ventos. Os símbolos, né? Isso, o vento leste, o vento oeste, que cada um ele requer ali um cuidado. Correto. Antes do vento norte, né? Vem Vento Norte, é um clamor. Sim, correto. Para que a gente saia daquele estado ali de paralisação. Era como eu estava me sentindo. Letargia, né? Sim, eu estava estagnada, não estava mais querendo participar das programações. Em repouso, né? Isso, sabe? Eu estava assim adormecida, porque eu não estava entendendo que não era o tempo ainda de eu gritar, de eu sair daquilo que Deus estava me preparando. Então eu fiquei fechadinha na minha caixinha. Tudo começou quando eu era criança, que eu escrevi um livro à mão mesmo, escrevi com várias páginas. Sabe aquele caderno que sobra da aula anterior? Sim, correto. Eu escrevi aquele livro, eu ainda era uma criança. E eu desejei ler esse livro, eu desejei que fosse ser publicado. Levei ao meu pai. Meu pai levou conhecimento do seu amigo e aí o livro a escrita ficou engavetada. Muito bem. Eu queria que a senhora se apresentasse como acadêmica. Oh, meu Deus. Eu tenho dificuldade de falar um pouco de mim, mas eu vou
no viés aqui. Eu me chamo Lucimeire Cristina Antunes Ferreira de Castro, mais conhecida como Cristina de Castro, aqui em Marituba. E a minha passagem pelo viés da literatura não é muito ampla. Eu tenho poucas obras escritas, mas de muito significado, porque não é somente com o intuito de levar o título de escritora, como eu tenho falado aqui, mas sim deixar um legado para alguém que esteja precisando daquilo que eu pedi socorro, eu clamei por socorro. Muito bem. São 8h19, quase terminando o primeiro tempo do programa. Nós vamos para Aqui é o Poema. Hoje nós temos os poemas do acadêmico Padre Paulo Falcão, que está hospitalizado, mas graças a Deus, estado normal. Vai fazer uma cirurgia, está bem, graças a Deus. E também o poema do Padre Falcão, acadêmico Padre Paulo Falcão, cadeira 18, Saudades de uma Obra de Arte. E da aquele poema longo, né? E da acadêmica Elziene Nascimento, cadeira 21, A Luz do Dia. Vamos lá. Em 9 meses, o cordão do meu amor me enriqueceu. Nada faltou. Alimento, afeto, carinho. Foi cortado logo que eu adentrei no mundo exterior. Agora tenho fome de amor, de carinho. No seio materno, leite com sabor de amor. Perguntam desde agora o que eu sou. A semente plantada desabrochou, germinou. Sou o que sou, para mim o suficiente. Por ora me basta começar a viver. Não tenho pressa, deixo o tempo acrescentar. As linhas da vida dirão o que já sou. Gente, Padre Paulo Falcão. E agora também da acadêmica Elziene Nascimento. A Elziene, a acadêmica, esteve aqui conosco, tal e qual está fazendo a nossa acadêmica Cristina. Ela deu um show. A lua do dia da acadêmica o sol da noite, né? É Elziene. A acadêmica Cristina estava falando sobre o vento. O vento é uma coisa tão importante que ninguém consegue alcançá-lo, tem que estar buscando todo o tempo, é o vento norte. E a palavra vento... Você pode ir atrás dele que você não o alcança. E a palavra vento... Porque você está todo o tempo atrás do vento. E a palavra vento, o conceito é o ar em movimento, mas a palavra vento ela é muito mais simbólica do que a palavra ar, né? Ninguém diz assim, eu estou sem vento, eu estou sem ar, né? Exatamente porque o vento ele é mais metafórico, mais abstrato, né? O conceito dele. Vai correr atrás do vento. Sim. Ninguém consegue pegá-lo, porque você tem que estar sempre, a fé, né? Sempre atrás de Jesus Cristo de Deus. E aí é poema da acadêmica, A Lua do Dia da acadêmica Elziene. Um dia talvez será que por 1000 corações haverá um amor de ideias e imagens, cônscio de fantasias e passagens, vendo a lua do dia voltar. Deixei os meus sonhos de lado para que percebesse que assim terá de ser. Ontem acordei pensando que esse mundo fosse meu e que um dia também fosse seu. Tentei por muito tempo achar um espaço que pudesse chamar de paraíso. Agora perco forças para continuar a caminhar sem sorriso. Será que haverá um amor de ideia e imagens? Cônscio de fantasias e passagens, estarei a seu lado, um sentimento revelado. Pode-se chamar de amor? Será que haverá um amor que não seja de ideias e imagens? Cônscio de fantasias
e passagens. Olha, Amor de ideias e imagens. Linguagem literária, né? Ela fala aí, inclusive usa a hipérbole, né? 1000 corações, né? É amor de ideias e imagens. Como tem esse amor na nossa cabeça? Correto. Amor de ideias e imagens. Correto. Só aqui citando uma frase, né, de um concurso que eu participei, a palavra na era da imagem, né? Foi um concurso patrocinado pela Academia Brasileira de Letras. Eu li. E eu fui premiado, foi ao Rio de Janeiro, inclusive, receber na academia lá, né? Muito bonito. E aí fala a questão de uma imagem vale por 1000 palavras, né? Aí alguém diz lá em um texto, mas ninguém pode dizer isso sem as palavras, né? Exatamente. Quer dizer, para dizer que uma imagem vale por 1000 palavras, tem que usar a primeira palavra, porque na verdade a imagem ela se reproduz na palavra. Mestre Rolando, as imagens elas nascem na nossa razão, na nossa mente. Nós temos milhões e milhões de neurônios, ninguém sabe o que você pensa, ninguém, nem o seu marido, nem seu filho, nem ninguém, ninguém sabe o que você pensa, o que você está pensando. Então tudo é criação. Eu digo que o espírito ele está na mente. E a imagem não pode ter BO, né? Que alimenta a alma que está no coração. Porque tudo é aqui. Tudo é na nossa cabeça. Tudo sai da nossa cabeça. Presente a imagem não pode ter BO, né? Não jamais. Só o fato, o concreto, quando ela se concretiza. Canção, poema. Hoje que a noite está calma e que a minha alma esperava por ti, apareceste afinal, torturando este ser que te adora. Volta, fica comigo só mais uma noite. Quero viver junto a ti. Volta, meu amor, fica comigo, não me desprezes. A noite é nossa e o meu amor pertence a ti. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas. Quero viver por toda a vida pensando em ti. Valdir Soriano. Presente rapidinho. Tortura de amor. Aí veja bem a importância da nossa academia, né? Esse texto aí é extremamente conhecidíssimo, famoso. Alguém ganhou muita grana com esse texto, mas o texto que você acabou de ler aí não tem nada a perder a esse texto aí. Poderia ser musicado como O Vento Norte, como todos os nossos poemas. Exatamente. Né? Esta a obra do Valdir Soriano está sendo reproduzida por uma artista, não lembrei hoje de madrugada, uma artista famosa brasileira. Ela está reproduzindo toda a obra do Valdir Soriano no Nordeste. Mas bem, vamos ver, em qual destas frases da canção de Valdir Soriano encontramos a figura de linguagem chamada hipérbole, como o mestre Orlando falou agora. No outro texto tem, né? Calma. 1000 corações, né? Calma. Em qual destas frases da canção do Valdir Soriano encontramos a figura de linguagem chamada hipérbole? Letra A. Alternativa A. Enem, aqui é o Enem hoje. Alternativa. Só que o Enem vai ter o E, né? Aqui só vai ter o C, né? A volta fica comigo. A volta. Falta fica comigo. B. Hoje a noite está calma. C. Só mais uma noite quero viver junto a ti. Qual destas três frases tem o sentido de hipérbole? Quem acertar vai ganhar R$50 para comprar o livro da acadêmica Cristina de Castro. R$50. É só mandar mensagem para 8231-2958. No programa passado, o Alex passou para mim que tinham 2 telefonemas, né? Um do nosso amigo do escritor. Não é do Naldo, não, Trindade
Do Penedo. Do Mauro Penedo. Um telefonema do Mauro Penedo, dele que é escritor, e outro do Naldo Trindade. Mas não acertaram. A questão dos 50 contos do sábado passado... Acumulou. Não acumulou. Não acertou, levou, não acerta, não leva. Tá valendo dos R$50 de hoje. Era uma canção, a metáfora era o balão multicor, daquela música de... Sim, correto. De São João, né? São João. Da época de São João. A questão certa era a B, simboliza momento feliz e alegria passageira das festas juninas. A multicor do balão, que é hoje até proibido. Tem 1 minuto, o mestre Orlando dá aí uma tacada aí de metáfora aí, 1 minuto aí. Não, como eu falei, eu gostaria de falar hoje sobre um conceito que eu considero extremamente importante, inclusive nesse momento que estamos vivendo, que é a questão do engajamento literário, né? Então, o que é a literatura engajada? Como eu falei, a literatura ela é entretenimento, ela são viagens, né, inimagináveis, mas ela também tem a função de referenciar a vida real sendo reproduzida, não é, através da ficção. Muito bem. Após o intervalo a gente... segundo tempo. Isso. São 8h30. Passou rápido. Em Marituba, capital do Mari. Vamos para o apoio cultural e depois voltaremos. Acadêmica. Estamos voltando ao segundo tempo do programa A Literatura nas Ondas do Rádio. Iabutirã, a capital do Mari, 8h34. Acadêmico Orlando Ataíde e acadêmica Cristina de Castro. No dia 29, foi domingo passado, o Boi Transformoso fez seu cortejo pelas ruas da cidade. É um projeto que nós temos há muitos anos, foi feito pelo meu irmão Paulo Falcão, o Orlando conheceu. Com certeza. E que enquanto eu tiver vida não vai morrer esse projeto cultural, projeto folclórico de Marituba. Não foi uma multidão como é em Belém o pavulagem, não é isso. Uma coisa pequena, mas o que me emocionou é que as pessoas vão para as frentes das casas, as famílias vão para a frente das casas, ver a passagem do Boi Transformoso, as músicas, né? A coisa uma questão. Eu estava vendo ontem no Maranhão como é um sucesso absoluto no Maranhão. Lá é Bumba Meu Boi, aqui é Boi Bumbá, entendeu? Então nós precisamos preservar e fortalecer essa cultura. Correto. E no dia 2, que foi o meu aniversário, nós fizemos o encerramento da nossa festa do Boi Transformoso com a derrubada do mastro de São João. E é uma tradição que quem derruba o mastro e fica com a bandeira é obrigado a dar o mastro no próximo ano. E quem ficou com a bandeira de São João foi o meu irmão Antônio Falcão. Ele vai dar para a nossa festa do próximo ano. Eu quero agradecer que lá foi meu aniversário, o encerramento do Arraial do Boi Transformoso. Nós tivemos a presença da secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, SEMASC, a senhora Paula Alencar, que se fez acompanhar do Delmiro Rocha, que é secretário adjunto de Assistência Social. E o filho da prefeita, o Francisco, também esteve lá, estiveram prestigiando o nosso aniversário, que coincidiu com o encerramento da festa do Boi Transformoso. Também o nosso acadêmico, o doutor Zedequias, eu convidei todos os acadêmicos e acadêmicas, e eles passaram a procuração para o doutor Zedequias. Só ele foi representando por procuração passada por os acadêmicos e acadêmicas. Só o doutor Zedequias e sua filha, a doutora Stefane, foram ao meu aniversário. Também o pessoal da equipe lá da Procuradoria, onde eu trabalho, o doutor Peron, a minha assessora Vitória e a doutora Asmin. Os que não foram estiveram lá presentes no meu coração. É uma festa que eu digo e repito, quanto vida e Deus me der vida, este momento da cultura de Marituba não irá morrer.
Passa a palavra para o acadêmico Orlando e depois para a acadêmica Cristina. Não podendo perder a oportunidade novamente de parabenizá-lo, tá, presidente? Acadêmico, tá? Uma festa assim bem significativa, né? E é isso que é a cultura, né? A cultura são os fazeres, né? Os fazeres do ser humano em qualquer área, e que você, na verdade, simboliza muito essa questão da cultura de Marituba. É um produtor cultural, como foi seu irmão, né? Eu sempre produzi um texto que saiu no Jornal Liberal, falando sobre os produtores culturais de Marituba. Bem, eu queria falar o seguinte. Então, a literatura, como eu falei ainda há pouco, uma das funções principais da literatura é exatamente essa que nós discutimos, trabalhamos aqui, que é o entretenimento, né? Que é produzir realidades paralelas, né? O que seria do mundo sem a arte literária, né? Nós teríamos apenas a ciência, apenas o jornalismo, né? O jornalismo não faz ninguém viajar, a ciência também não, a ciência cura, mas não te coloca no avião e te leva lá para conhecer o Taj Mahal, lá da Índia, né? E a literatura faz isso. Você pega um livro que fala sobre a Índia, você está lá, né? Então a literatura, além de entretenimento, ficção, ela também te dá conhecimento, porque ela também referencia a realidade, embora recriando essa realidade. Mas a literatura tem uma função importante também, que é a função da denúncia social, né? É quando o escritor percebe as injustiças que ocorrem na sociedade que o rodeia e coloca isso em forma de arte, em forma artística, né? Então, para mim, uma das funções importantíssimas da literatura é produzir no leitor essa revolta, né, contra tudo aquilo que é injusto, tudo aquilo que não deveria existir. Então, a literatura tem também esse viés de denunciar as desigualdades, né, as maldades, enfim, tudo aquilo que macula a nossa realidade. Então, a chamada poesia social ou poesia engajada, que já vem lá do Castro Alves, né? Castro Alves colocou um dos maiores poetas de todos os tempos, poeta baiano, ele colocou todo o seu talento a serviço de uma causa social, que foi a libertação dos escravos. Tanto é que ele é chamado de poeta dos escravos. Então, a literatura engajada é isso. Eu tenho aqui, vou ler aqui um texto rapidinho, tá? Que demonstra, né, dá exemplo do que seja a literatura engajada, inclusive para aqueles que vão fazer o Enem. De repente cai lá um texto lá no Enem, né, desse viés da literatura, e você já sabe mais ou menos o que é. É um poema extremamente conhecido, famosíssimo, bem pequenininho, do Manuel Bandeira, chamado O Bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, o bicho não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então vejam bem que isso aqui não é uma poesia de entretenimento, é uma poesia de referência social, bicho, né? Homem. De quem nunca viu uma cena, eu falo para meus alunos, quem nunca viu aqui em Marituba, aqui na Nindeu, perto do mercado aqui, gente catando resto de comida. Você colocou, inclusive, no grupo um poema. Sim, correto. E aí tem, rapidinho, tá? 1 minuto só. Rapidinho aqui. Tá, vamos lá. Só 1 minuto aqui. Acadêmica, veja bem aqui, eu não sei se você conhece este aqui, que eu acho fantástico. É de um poeta maranhense, inclusive, chamado Ferreira Goulart. Olha só a importância da literatura, meus ouvintes e minhas ouvintes. Olha só a importância da literatura, a criatividade, né, o poder de imaginação, o poder que o poeta tem, que o cidadão comum não tem, né? Por isso que nem todo mundo é poeta, nem todo mundo é escritor. Então, Ferreira Goulart fez um texto que eu considero muito, muito, muito legal, muito importante, chamado O Açúcar. Né? Esse açúcar que nós
adoçamos o café hoje. Olha que ele fala desse açúcar. O branco açúcar que adoça meu café nesta manhã de Ipanema, um bairro nobre do Rio de Janeiro, né? Ou seja, veja bem, de repente um intelectual, né, que está numa praia de elite, fala do açúcar. O branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo-o puro e afável ao paladar, como beijo de moça, água na pele, flor que se dissolve na boca. Mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco ou no estado do Rio, e tampouco o fez o dono da usina. Olha que legal, nesse momento que nós estamos vivendo aqui, né? Este açúcar era cana e veio dos canaviais extensos que não nascem por acaso no regaço do vale. Em lugares distantes, eu me arrepio, olha, esse texto aqui eu acho muito legal. Em lugares distantes, onde não há hospital nem escola, homens que não sabem ler e morrem de fome aos 27 anos. Plantaram e colheram a cana que viraria açúcar. Em usinas escuras, homens de vida amarga. Olha, presidente, que fantástico essa imagem, né? Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura. Concluir aqui. Em lugares distantes, onde não há hospital nem escola. Concluindo. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar branco e puro com que adoço meu café nesta manhã de Ipanema. Quer dizer, os dois textos bem parecidos, né? Um falando da miséria urbana, né? Que é as pessoas que catam, e outro falando da miséria rural, né? Os trabalhadores que com 27 anos morriam. Cada produção, cada cana que eles cortavam saiu todo, eu sei porque eu pesquisei, saem todos cortados, né? Porque a cana, ela tem a folha da cana, parece uma serra, né? Então, homens de vida amarga, né? Então, essa é a poesia engajada, ou seja, o poeta, presidente, o escritor, não só na poesia, na prosa também. O Graciliano Ramos, quando escreveu os textos Vidas Secas, por exemplo, né? Na prosa, também faz uma poesia social denunciando, por exemplo, a seca do Nordeste e o retirante, quando sai do seu espaço, obrigado pela miséria social que ali reina. Então essa é a poesia engajada. Na minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que gorjeiam, não gorjeiam como lá. É engajada? Não, essa é nacionalista, ou seja, ele puxa a sardinha. Não é engajamento de que lá não tem o que ter aqui. Não, é porque essa poesia, ela veio no momento em que o Brasil se tornou livre de Portugal. Então havia a concepção nacionalista, ou seja, tudo que tem aqui é melhor do que tem lá fora. É o programa Literatura nas Ondas dos Rádios, são 8 horas e 46 minutos. Olha, já está acabando a capital do Maranhão. O acadêmico Francisco Poeta disse que está ligadíssimo no programa e mandou um abraço especial para a acadêmica Cristina de Castro. Quero mandar também um abraço especial para o meu filho Márcio Elvis, que hoje é aniversaria. Opa! E também a minha neta Laurinha e a minha sobrinha Rosane. Passa a palavra para a acadêmica Cristina Castro. Eu queria que nesse tempo que eu vou lhe dar, porque o tempo é ouro, a senhora recitasse novamente qualquer dos seus lindos poemas. Só nesse tempo. E de repente fizesse também as considerações finais. Depois, né? Logo depois a senhora faz suas considerações finais. Ok. Posso? Sim. Pode. Identidade. Não, eu não posso ficar sem voltar naquele lugar. Eu não posso deixar de frequentar, mesmo que apenas nas terças. Eu preciso voltar. Terça é o dia em que sou eu mesma. O dia igual ao que nasci, humana, humilde. É assim que me vejo quando estou lá. As lembranças boas da infância pairam no meu pensar
E então o desatar das lágrimas em meu rosto transbordam. Mais que uma hipérbole, Opa. é o quebrantar-se. Sim, meu coração é quebrantado quando o acompanho, sendo apoio para seus passos lentos, pesados e quão cansados de sequelas que a vida te trouxe. E no mais tento controlar a emoção e ainda assim elas descem limpando e purificando Olha, toda a que dor. legal. Da amargura que um dia me fez chorar. Hoje não posso mais sublimar, porque lembrei quem sou. Fui a pedreira, Guamá, e não me encontrei. Marituba, Marituba, trouxe de volta a persona que havia fugido de mim. Identidade, um passaporte de ressignificação. Opa. Muito Beleza. lindo. Marituba, lindo. No caso aí, persona grata, né? Mas teve uma passagem que eu achei linda aí, que eu até que, se você pudesse repetir, é um pouquinho antes do final. Fui a pedreira, Não, antes um pouquinho. da amargura. Foi depois a gente... Mas muito... Olha, o poema muito legal, né? Arte literária de primeira qualidade. Acadêmica, faça as suas considerações finais. Sobre o poema. Sim. Tá, primeiramente eu gostaria de te parabenizar mais uma vez pelo passagem do seu Sim, aniversário. correto. E parabenizar também a nossa prefeita, porque quando se fala, finalizando lá o poema Bicho, Sim. Voraz era um homem, o amor e paixão pela educação e pela cultura, ela pediu que a Casa da Cultura, né, onde meu esposo trabalha, não fechasse, não parasse de funcionar nas férias, porque a falta de conhecimento nos faz devagar. Então ela vendo assim a necessidade das pessoas que estão sempre procurando a arte, um aprendizado, um curso profissionalizante, então ela pediu que a Casa da Cultura não parasse de funcionar nas férias. Correto. E a gente vê assim a necessidade, a sede pelo conhecimento, a sede, né, que o homem tem em buscar, Sim, correto. né, para não deixar vagar. Correndo atrás do vento da Correndo cultura. atrás do vento da cultura, que não pode faltar. Esse poema Identidade, ele fala muito sobre a minha persona mesmo, Sim, sobre a minha correto. pessoa. Esse homem Mas- aqui é o meu pai, não é? Passos lentos. Marituba me fez voltar a ser quem eu sou, de fato, na essência, quando eu consegui liberar o perdão para o meu pai. Então, o que acontecia nas terças? Era o CRAS. Ele frequentava o CRAS, que era o encontro dos idosos, Sim, né? correto. A casa dos idosos. E lá eu me via como a filha, né, que um dia tinha tido vários problemas com ele. E lá eu conseguia ver que eu voltava à minha essência. Olha que legal, Por né? isso que eu desejava assim, as terças, mesmo que fosse só uma semana, mas para que eu pudesse me reencontrar e ver de fato que nós somos falhos. Sim, correto, que bom. Somos humanos. Faça as suas despedidas, por favor. E acadêmica, o seu texto ele é regional quando você fala em Marituba, mas antes de falar em Marituba, ele é universal. Diz de muita gente Universal, que regional passou pelo problema que você passou. Universal, É universalizante. Universal, regional e local. E local. Local. Suas despedidas, por favor. Um abraço para todos aqui presentes, que estão nos assistindo, e que vocês tenham uma manhã abençoada, maravilhosa, cheia de vitórias e conquistas. Muito, Amém. muito bem. Muito obrigado pela sua presença magnífica. As mulheres aqui. Muito legal, Dá um show na nossa show, cabeça né? aqui, as mulheres, quando vêm aqui. Passa a palavra para o acadêmico Orlando para as suas considerações finais. A minha despedida hoje vai ser diferenciada. Eu vou ler aqui um texto que eu produzi ontem, que tem tudo a ver com aquilo que eu falei aqui sobre a literatura engajada. Não sei se eu vou fugir ao protocolo do nosso programa, né? Mas Gente que me dê tempo para encerrar. sou corajoso e vou fazer a leitura. Os super ricos vivem rindo à toa. São felizes porque nunca andaram de ônibus, porque nunca Esse passaram texto foi fome. publicado no Isso. Face, não foi? Porque nunca passaram fome, porque nunca sentiram o que sente um pai vendo um filho sem ter o que comer. Porque, como super ricos, têm o mundo a seus pés, têm a pele fina, mãos de fada, porque nunca pegaram no pesado. Não sabe o que é suar a camisa para receber migalhas no fim do mês. Não sabe a dor da moradia infame,
sem água de qualidade, com chão insalubre e paredes nuas. Não querem pagar imposto porque sabem que o assalariado paga por eles. Mas a ficha está caindo e o povo acordando, tendo consciência de que a verdadeira força está com ele e com as ruas, que clamarão por justiça e por dignidade para quem realmente traz este país nas costas. Viva o povo, viva o trabalhador. Muito bem, suas despedidas com esse lindo poema. Poema social. O poema é poesia social. O poema corresponde à minha despedida de hoje. Muito bem. E para que reflitam, né? Para que reflitam sobre a palavra resistência, né? Temos que resistir a tudo resiliência, que o senhor falou no programa passado. E resistência também, porque a ficha está caindo da injustiça que sempre tomou conta desse país e hoje está cada vez mais excludente e menos includente. São os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Uma sentença cruel, né? É isso que acontece nesse Brasil desde o tempo colônia até hoje com a chamada democracia. É lamentável o que se vê. Quando eu era vereador de Ananindeua, representando Marituba, eu fui fazer uma visita uma vez, não era visita política, fui fazer uma visita num bairro aqui de Marituba, que eu não vou citar o nome, e entrei, eu conto sempre isso, eu entrei numa residência. E uma pessoa que havia trabalhado para mim, ia votado em mim, e na hora do almoço, eu nunca tinha visto na minha vida, uma casa sem comida. Falei aqui, né? Uma casa sem comida. Não tinha o que almoçar. Exatamente. Eu quase não acreditei. Eu digo, mas por que? Como é isso? E existem milhões, presidente. Não, nós vamos comer 3 ovos. 3 ovos. 2 crianças, um casal. E isso ainda acontece hoje nesse Brasilzão. De casas. Nesse Brasilzão. Entendeu? A falta de distribuição de renda. Exatamente. A falta de distribuição de renda. E se não tivesse esses benefícios sociais e que ainda tem a Bolsa Família, isso aí é pior. Isso, aquilo, já quebra um galho. Mas o caminho não é por aí. O caminho é da geração de emprego, é de geração de renda, é trabalho. São 55 milhões de miseráveis no país. 55 milhões de pessoas passando fome. E dá vontade de a gente ir além, presidente, que o programa não permite, porque aqui política partidária não existe. Não é o programa, mas não é política, não é política. Não, a política é questão social. Sim, correto. Mas eu penso o seguinte, que a situação ela chegou a um ponto tão crucial que a população, mesmo aquela menos esclarecida, ela está começando a perceber isso. Esse congresso que nós temos, um congresso que só vota contra o povo. Não querem deixar que a pessoa que ganhe 5 mil reais deixe de descontar imposto de renda. Olha que absurdo. E os grandes empresários aí, né, faturando bilhões, não pagam imposto. Então, a população está percebendo. Dia 10 haverá uma grande manifestação em São Paulo, que a gente espera que efetivamente o povo passe a ter essa consciência. Ontem eu assistindo e fiquei muito alegre com a vitória do Fluminense. Opa! E eu gosto de futebol. O futebol hoje domina a economia do país praticamente. Entre os quatro melhores times do mundo, né, presidente? E eu fiquei emocionado, fiquei alegre. Agora eu vejo, sabe quanto foi o prêmio? 116 milhões! Olha só. Milhões! Reais. Um prêmio para um time de futebol. E pessoas morrendo de fome. Absurdo, isso também acho. É que nem a acadêmica Cristina falou ali no livro do Êxodo. Se você vê o que Jesus diz a respeito dessa questão da fome, dos necessitados, dos que mais precisam. Ele disse hoje no Evangelho de hoje, de Mateus, né, que ele não veio para
salvar os que estão curados, os que estão bem. Ele veio para os que precisam. Ele veio para... Esse é o Jesus que não é seguido hoje, né, acadêmico? Por bilhões de pessoas. Eu não vi para quem já tem médico, eu preciso de quem precisa de médico, e o médico sou eu. Esse Jesus, presidente, não é seguido pela Avenida Paulista e pela Faria de Lima. Esse é que é o problema, ninguém tem a Bíblia como norte, ninguém tem a Bíblia como o maior livro de todos. Pergunto, doutor Lázaro, qual o maior livro para o advogado da Bíblia? Lá ensina tudo, ensina o norte da nossa vida. Fim de programa, minha gente, me emocionei um pouco, fim de programa. Nós, né? Eu quero mandar um abraço para os empresários Daniel Oliveira, Antônio Armando, Davi Leal, o Aguiar, nosso amigo, amigos Ronielson Alencar, Gilberto da Maloca, Luiz Dilton, Bebeto Serrão, o Mori e sua mãe querida, nossa amiga Ingrid Bergman, o Rodrigo Falcão, o Marcão do Alho e do Boi, o Zizo, rei do esporte, que hoje está aniversariando. Um abraço aí, maninho. Um abraço também ao vereador Manuel Rocha, ao Delmiro Rocha, secretário adjunto da Semasc, ao Brito Eudadinho, ao Dejalma já está começando a andar, o Dejalma e o Felipe e a Adriana lá em Ananindeua, que eles consideram Marituba Remédios, sua aluna, que admira as aulas de literatura que o senhor dá no programa. Um abraço especialíssimo ao empresário Arnoldo Viana Pereira, do Norte Francos, e do Antônio Armando Amaral de Castro. Foram esses dois empresários, os únicos empresários que colaboraram, que ajudaram o nosso boi transformoso a se apresentar. Muito obrigado. Vocês fazem também a cultura de Marituba. Nós teremos, se Deus quiser, dia 30 de agosto, minha gente, o segundo diálogo literário da UMARI, lá perto da casa do mestre Orlando, num centro recreativo maravilhoso. Segundo diálogo literário UMARI. Vai ser o dia todinho de cultura, de poesia, de poema, de música, pela Academia de Letras Maritubense. Quero mandar também um abraço para o João Serrão, o Mucurinha, e ao Hamilton Viana, filho do meu querido saudoso Zacarias. Quem lê, pensa, e quem pensa, evolui. Fim de programa, encerramos mais um encontro de literatura ao vivo. Hoje fala ao vivo com a acadêmica Cristina de Castro e o mestre Orlando. O mestre Orlando é o maioral da literatura Maruara, cujos poemas aqui declamados e cantados nos levam a viagens inimagináveis, cuja estrada é sinalizada pela graça da saúde, da paz e do amor em Jesus Cristo, nosso Senhor. Agradecemos a sua companhia e esperamos que as palavras compartilhadas hoje continuem ecoando em você. Um abraço especial ao Alex Carvalho, que é o nosso preciosíssimo audiovisual. E ficou sem cadeira hoje, né? Bora arrumar a cadeira para ele na academia. Vamos, a gente vai doar uma cadeira. Academia, ele, cadeira é 25. Cadeira é 25. Alex Carvalho. Mas uma cadeira literal para sentar. Literalmente, né? Fique com Deus no coração. É do Pai, é do Filho, é do Espírito Santo. Amém.